Começando mais um Wowcast aqui em parceria com o Estúdio CB. E se você tá gostando, comenta quem vocês querem ver aqui, dá um like. E o assunto de hoje é um assunto... Não, vou deixar o Marcelo falar o assunto, porque senão eu vou com Deus aqui. Esse é um assunto que a gente gosta muito e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, que é praticamente da nossa família, é da nossa família. Mas antes a gente vai fazer uma introdução sobre o tema. A gente vem de uma geração analógica, já entregou a idade, né, de todo mundo aqui, que comprava o disco, abria o encarte com cuidado, sentia o cheiro do plástico e existia uma relação quase tátil com a música, com o tempo das coisas. Hoje, a música chega todo dia na palma da mão, em singles e algoritmos. E aí fica a pergunta, será que a música virou descartável? Ele é músico, poeta, pai e vocalista do Barão Vermelho e, acima de tudo, artistão. Acima de tudo, meu cunhado, Rodrigo Suricato. Meus amores, que prazer estar aqui. Obrigado, amigo, você Que honra. ter vindo falar desse assunto tão maravilhoso que quem te acompanha, gente, quem acompanha o Rodrigo nas redes vai entender essa conversa. Se você não acompanha ele nas redes, o arroba dele tá aqui embaixo. É obrigado. Porque assim, é sensacional. Eu fico preso nos vídeos dele, já vi várias vezes os mesmos vídeos, eu fico repetindo ali porque eu vou aprendendo com você. Rodrigo, você acha que tudo isso que o Marcelo falou tornou um pouco a música descartável? Sim, é porque a música, a gente precisa analisar o seguinte, a música não é só um conjunto de ritmo, melodia e tudo. Essa é a parte técnica da música, né? Você tem uma letra, ou então, se a música for instrumental, tem uma boa melodia, um campo harmônico, digamos. Essa canção, quando ela chega na vida real, ela se incorpora de uma coisa chamada memória afetiva. Como se fosse, digamos que seja a alma da música. Uhum. Então, essa alma da música, que é essa memória afetiva, que é a quantidade de vezes que a gente pega táxi ouvindo a mesma coisa, que a gente toma um porre ouvindo junto com os amigos, vai no barzinho, sei lá, onde as pessoas estão tocando. Então, essas canções que permeavam o nosso cotidiano, elas não estão permeando mais dessa maneira, porque tem muita abundância, né? E a gente tem se apegado muito pouco, não só à música, mas a pessoas, né? A relacionamentos afetivos. Então, é um tempo muito, muito rápido, muito depressa para você criar esse tipo de conexão. Então, é muito por aí, sabe? Existe muita música maravilhosa sendo lançada todo santo dia, só que, sinceramente, eu não dou conta disso, né? Eu acho que, né, quando você entende os teus bons pratos do restaurante, assim, você não testa tanto coisas novas, né? Esse apetite pela novidade, assim, ele passa durante alguns anos. Então, é um pouco isso. A música, ela tem alma, e essa alma é a memória afetiva. E o que é muito louco, a gente estava até comentando esses dias que antigamente o que fazia às vezes um filme era a música tema do filme. Verdade. Hoje em dia já não tem tanto isso. Até um personagem de novela, o que construía o personagem de novela inclusive era a música ou a abertura da novela. Hoje em dia a gente não consegue sentir isso mais, né? Exatamente, Marcelo. Às vezes a música de um personagem de novela, de repente se o personagem ele fosse bem... Caramba, essa banda fazia show pelo resto da vida, entendeu? Então, ajudava a impulsionar. Então, a música ganha um veículo audiovisual, né, que é a novela, com todo o carisma dos seus personagens e tudo, e vira a música daquele personagem. Aí fica imbatível, né? Você chegou a fazer, né? Música tema. Eu cheguei, mas os personagens da minha música, não sei se foram tão bem. Não bombaram tanto. Mas é engraçado isso, porque, inclusive, agora eu sinto um pouco esse movimento. Até na novela das 9 agora, tem várias músicas antigas que eles estão colocando porque acessam um lugar que a música também, né? Mas você não acha que isso é um problema para o processo criativo? Você entender que você não consegue mais, de uma certa forma, criar uma música que vai mexer num lugar na pessoa e que vai ficar ali, vai se tornar uma música atemporal, vamos dizer assim? Você acha que... De certa forma é um problema se você faz apenas música, né? Mas é importante salientar o seguinte, cara. Eu penso que a música é uma das formas de comunicação. Assim como a fala, assim como a escrita e tudo. Eu comecei a perceber e me desvencilhei um pouco disso, de ser... o que eu fiz hoje? Fiz uma música. Ai, meu Deus, eu tive um BO com a pessoa. O que eu fiz? Uma música. Não, eu vou ligar pra pessoa, vou resolver meu BO. Então, são outras formas de se comunicar, sabe? Então, quando a música perde esse poder imenso, vai forçar, no meu entendimento, os artistas a experimentarem outras formas de expressão. Então, talvez no futuro próximo, você goste de uma música de um artista, mas que, na verdade, ele é pintor.
Ele só meio que tangibilizou a música ali. Ele fez 3 músicas e você gostou de uma, mas aí de repente ele é escritor. Então, eu acho que é um tempo que está permitindo essa experimentação em múltiplos campos, né? Vocês são a prova viva disso, né? Sim. A gente está vendo fotografia e direção criativa dentro de um podcast. Sabe? É basicamente isso que a gente está vendo. É a mesma linguagem. Então, assim, o Bruno, fotógrafo, é o mesmo do podcast, porque a gente está falando sobre olhar. Né? E o olhar ajuda a gente a se comunicar. Se você for, Marcelo, for ser chefe de cozinha, a comida dele vai ter a pegada da personalidade dele para todas as coisas que ele faz na vida. Então, eu acho que a gente está vivendo essa era onde você ser apenas uma coisa não existe mais, né? Vai ser uma raridade. Vai ser uma raridade. E como que começou a sua relação com a música? Eu sou temporão de 2 irmãos mais velhos, onde na década de 80, tocar um instrumento musical e gostar de música nacional era uma das expressões da juventude. A juventude da década de 80, o Bruno é oitentista? A gente Total oitentista. Você é 80? Não, 80. É por aí, Marcelo. Isso aí. Somos milênios. Sim. Não, eu sou oitentista porque eu sou totalmente saudosista. Mas os meus irmãos consumiam muita música. Então, por exemplo, não era o videogame que era a expressão da juventude, era curtir discos, tocar instrumentos. Hoje é muito comum você ver a galera 50 mais ou 45 mais, fala, pô, não, eu tinha uma banda na década de 80, todo mundo tem um instrumentinho em casa e tudo. Então, esses irmãos trouxeram a música pra dentro de casa. E foi bom, foi a desgraça e foi a salvação da minha vida. Mas como que foi isso, assim, quando isso começou a se tornar uma profissão na sua vida? Você fez alguma coisa antes de ser músico? Sim, eu tentei fazer faculdade para economia e ciências contábeis na FRJ. Nossa! Mas porque você gostava ou porque tinha que fazer? Não, porque, né, pra dizer pra mamãe que tem diploma, que antigamente, quando você não sabia o que você queria fazer de faculdade, falava que ia fazer administração. Provavelmente deve ter sido exatamente isso. E eu lembro na época que, um tempo atrás, o estágio de ciências contábeis, se desse tudo certo na minha vida, depois de 4 anos, 5 anos, eu ia ganhar, sei lá, R$800. E R$800 eu já... Na época... Na época era bastante coisa, aquele dólar 1 para 1, essas coisas assim. É verdade. Né? Então, pô, caramba, minha independência financeira, R$800. E, caramba, eu perdi. Aí você fazia ciências contábeis. Você foi pra Sim, aí eu fazia esse mesmo dinheiro tocando na noite do Rio de Janeiro. Né? Tocando em barzinho e tudo. Então, e aí, assim, paralelo a isso, você começou a tocar em barzinho. Aí depois eu larguei a faculdade, eu fui jubilado, a faculdade não aguentei ficar. Começou a ganhar mais dinheiro do que... E fui imediatista nisso. E também não era pra mim, né? Quando você faz um negócio que é pra dar satisfação pros outros, alguma hora vai dar problema. Mas me diz uma coisa, você aprendeu a tocar instrumentos como? Tipo, com o meu irmão mais guitarra? velho. Meu irmão mais velho trouxe um violão pra dentro de casa, me ensinou os primeiros acordes, meses depois eu já tava tocando melhor que todo mundo, cara. Então começou dos irmãos, não começou do pai e mãe, como não, normalmente de irmãos. da família. Entendi. Caraca. Você acha que hoje, nessa era que a gente tá vivendo, né? Esse bombardeio de informação, de novidade. Você acha... Eu, por exemplo, eu me policio muito para não atrapalhar o meu processo criativo, para não ferrar com as minhas ideias, com o meu repertório. Mas acaba impactando o meu repertório tudo que eu vejo. Acaba impactando o meu processo criativo. Você acha que, de uma certa forma, toda essa informação que a gente recebe, essas novidades, fazem a gente perder um pouco a nossa identidade? Totalmente. Como que você consegue manter a sua identidade dentro desse universo agora que você está fazendo vários conteúdos digitais? Bruno, essa pergunta é excelente, porque sabe quando as pessoas fumavam no avião, que hoje em dia parece uma porcaria? Cara, como é que isso era permitido? Um negócio absurdo, assim. Né? Eu acho que num tempo próximo a gente vai começar a perceber que... E as pessoas estão se tocando nisso, né? Que a informação visual que a gente tem é alimento. É alimento. E a gente passa, às vezes, o dia inteiro comendo Cheetos digital. Uma espécie de que no alimento tem nada, fede e não presta de nada. Então, se você passa o teu tempo sem nenhum filtro sobre o que você come visualmente, cara, você tá ferrado. Qual vai ser o subproduto disso? Vai ser medíocre. Vai ser absolutamente medíocre. Aí é que eu acho que a rapaziada que tem um certo repertório analógico
na prática, né, de identificação das belezas e das coisas que deram certo e deram errado, vão se dar bem, porque eles já estão abastecidos de uma coisa que ela pode ser acessada a qualquer momento. A tua história de vida é a tua biblioteca, que você pode acessar a qualquer momento. Você vai lá, pega um livro teu interno, olha, já vivi isso, eu tenho experiência disso, eu vou usar esses superpoderes para isso. As novas gerações, elas precisam se ligar, porque realmente atrapalha muito. Primeiro, comparação. Segundo, você se nivela, dependendo do teu algoritmo, muito por baixo, você acha que o mundo é aquilo ali, né? A gente vê uma coisa muito interessante acontecendo no mundo. A gente tem informação de tudo, mas as pessoas estão cada vez mais parecidas. O rosto das pessoas está igual. Assim, é engraçado. Parece As pessoas viraram um algoritmo também. Exatamente. Né? Parece que o mundo todo é um condomínio só. Exatamente. É uma espécie de... Lembra que a gente estudava Pangeia, os dois continentes assim juntos? É uma Pangeia digital, né? Que a gente achou que, por termos mais informação, iríamos ficar mais plurais. Isso não de certa forma. E está sendo muito interessante isso. Agora eu quero mais, eu quero que as pessoas se pareçam umas com as outras, porque aí fica para os pintinhos azuis, vai ser melhor. Quem continuou sendo o que vai ser mais fácil, né? Eu acho. Então, mas aí é que tá. E aí como a gente se mantém um pintinho azul em meio a milhares de pintinhos amarelos e a gente acabar não se corrompendo e virando um pintinho amarelo? Acho que esse é o... Insistência e bom senso, eu acho. É o que eu acho. Obrigado. Mas, às vezes, o mau senso também, porque o que acontece? Imaginem um metalheiro, ok? A primeira coisa que vocês vão passar na cabeça é alguém de preto, cabelo grande, tal, não sei o quê. Imagina agora um metalheiro de rosa. Ele quebra a Matrix. Total. É até esquisito. E ele vai e quebra. E se ele faz a música dele e dá certo... Eu vou lembrar dele para sempre. Quando está todo mundo homogeneizado, é mais fácil, de certa forma, você quebrar essa matrix, seja de forma imagética, seja em discurso e tudo. Na minha opinião, muito dessas ondas reacionárias que estão acontecendo, tem muitos motivos para isso acontecer, mas é uma insistência numa linguagem que eles estão muito convictos que é aquilo ali, entendeu? Eles estão... Você olha, cara, essa pessoa tem certeza desse absurdo que ela está falando. E essa insistência dessa certeza do absurdo fura. Você, cara, talvez ele esteja falando a verdade. Talvez ele esteja... bizarro. Então, assim, é uma forma de autenticidade usada para o mal, mas é uma autenticidade de você quebrar o senso comum, você quebra o politicamente correto. Os avanços da humanidade para a gente se dar melhor, eles quebram isso. E dá um bug na Matrix. Então, isso eu digo para todas as coisas. Talvez esteja mais fácil se destacar. Ou ser memorável. Se você vai fazer isso uma carreira ou não, é outra coisa. Sim. Se isso vai durar, são outras coisas. Mas, assim, aí o bom senso cabe, que você falou, né? Pô, você não vai aparecer de qualquer jeito, né? De repente, um belo dia eu não vou fazer dancinha, né? Vai depor com outras coisas que eu fiz na minha vida inteira. Então, como é que você quebra essa Matrix com bom senso e continuidade? Eu acho que essa é a pólvora, sabe? Que imagina o Rodrigo fazendo a dancinha do TikTok. Todo mundo... Ia lá, vou quebrar a Matrix das coisas que eu faço, mas o que isso vai adiantar pra minha vida? Você vai se corromper, que eu acho que é o que a maioria faz. E aí, eu acho que é esse o ponto. Quando você é o pintinho azul e tá todo mundo de amarelo, quando todo mundo meio que entender que o azul tem o que dizer, porque ele não se corrompeu, aí o bando de pintinho amarelo vai ter que se pintar inteiro e vai ter que se voltar e vai ter que voltar a entender quem é quem, enfim. Mas eu acho, só tem pra... tem que pegar no verde. Só pra... É isso. Minha vez. Mas eu acho o seguinte, eu acho que tem dois lugares aí também. Hoje acabou sendo uma renda para as pessoas a internet. Então, assim, cara, será que se me pagarem para eu fazer uma dancinha para divulgar alguma coisa, eu não faria? Eu acho que é muito difícil esse lugar, porque a pessoa, às vezes, tem que se ridicularizar dentro de um conteúdo do que ela acredita para poder ganhar um dinheiro. Mas será que elas não precisam fazer isso para ter engajamento? E elas ficam fazendo para poder ter engajamento? Sim, aí a gente tem uma construção do engajamento. Hoje, pelo menos, o que eu entendo de engajamento é a pessoa ser cancelada. Hoje, eu acho que existem estratégias para a pessoa ser cancelada, porque quanto mais cancelada ela tá, mais estão falando dela. Eu acho que hoje, quando você expõe um trabalho autoral ou alguma coisa sobre você, o que você acredita, as pessoas acham que o algoritmo nem entrega. O algoritmo realmente está entregando as pessoas que estão sendo canceladas. Então, acho que a estratégia é muito mais sobre isso do que
Entendi. Mas... Mais nada. Você acha que as Tudo pessoas são certo. canceladas, elas tentam ser canceladas de propósito, assim? Amiga, eu acho que também. tá rolando um movimento disso, sim. As pessoas, eu acho que estão... eu começo a observar um movimento de algumas pessoas que, sem um cancelamento ou sem falar uma coisa que é completamente fora do bom senso, que era o que eu estava falando, quanto mais elas fazem isso, mais elas estão sendo vistas, mais elas estão sendo compartilhadas. Eu vejo um movimento hoje muito cruel, principalmente na internet, desses sites que colocam, às vezes, uma imagem ruim de uma pessoa. E aí essa imagem ruim já foi colocada propositalmente para gerar uma quantidade de comentários negativos sobre aquilo. É propositalmente, nunca é sobre o que a pessoa tá fazendo, ou o que ela tá escrevendo, ou a música que ela tá lançando. O podcast da gente, principalmente, tem muito... Ontem mesmo eu tava falando sobre isso. Tem sempre coisas muito incríveis que a gente fala, e a pessoa pega um corte, e esse corte é justamente sobre o que vai rolar esse tipo de muito comentário. louco Nunca isso. é sobre o tema, que é muito incrível, nunca é sobre uma mulher de 40 que veio falar sobre ser uma mulher de 40. É sempre um ponto que vai gerar esse cancelamento. O que é replicado sempre não é o ponto forte aqui da conversa, Sim, sabe? mas esse é o normal, mas isso você tem que pensar, em termos de estruturação, pô, vocês editam vídeo, foto e tudo, seria na música como se você começasse a música pelo refrão. Se eu começo a música Can't Buy Me Love, porra, eu já tô dizendo o que é música. Então, essa é a estruturação. A gente faz os vídeos assim, né? A gente edita os vídeos com uma isca no início. Então, é igual quando começa uma música pelo refrão. Aquilo não é a música. Aquilo ali é uma coisa para trazer as pessoas. Infelizmente, as pessoas não saem do raso. Mas aí, quem sai do raso, assiste a entrevista toda e fica fã da coisa, sabe? Fica fã do podcast, fica fã da música, fica fã da pessoa. Sim. Escuta o álbum inteiro, E né? é esse tipo de fidelização que você tem que tentar fazer, no meu entender, porque falar para muita gente, para mim é falar com ninguém, entendeu? Você está falando de pessoas de 5 a 80 anos, isso é nenhum público. É criar um senso de comunidade, né? Que tem que ser Isso é feito. não público. E chamar atenção apenas pelo escândalo. A música vive muito isso. Os artistas pop, principalmente, aquilo ali não é sobre música, aquilo é sobre se dar bem na vida. Né? Poderia ser criptomoeda, qualquer coisa que pintasse, as pessoas fariam. Eles estão na música meio que de passagem. Os artistas pop, eles sentem uma dificuldade na divulgação do seu trabalho, porque tem um momento que começa a saturar. Vaza o vídeo da fulana fazendo isso. Aí o que ela vai fazer no próximo, cara? Vaza fazendo com 2. Então, vaza de cabeça para baixo. Então, chega um momento que satura. Não tem mais o que E vazar. tem explicações Total. científicas para isso, que a gente se acostuma com a informação. Então, não dá mais para bugar esse sistema, porque todos os absurdos foram feitos. Vai fazer o quê? É bizarro. É bizarro. Mas com essa quantidade de coisas que a gente tem hoje de informação, obviamente, quais são as fontes que você bebe hoje para criar música, para ter inspiração? Silêncio. Por isso que ele quer ir embora. O silêncio, porque a gente já tem repertório, a gente já tem, nesse momento, se a gente parasse de ver tudo nessa vida, a respeito de tudo, Já tem. a gente já tem a biblioteca feitinha para a gente viver pelo resto da vida. E o ser humano, ele esquece de ler os sinais também da natureza. Pô, gente de roça, por exemplo. Tu nunca viu o cara na roça assim, o cara tá lá mascando uma grama e tal, ele olha assim, ih, vai chover. Ele olha a grama, ele olha a formiga. E vai cair um temporal. Pelo sinal da formiga, pelo comportamento das formigas. Então, a gente passou a não olhar o ambiente, não detectar as expressões faciais das pessoas. Então, esse universo digital que as pessoas estão adotando como se fosse uma norma, não. A gente tá novo isso. A história cognitiva da humanidade são bilhões de anos, até a gente reconhecer uma ameaça na maneira que você pisca. Inconscientemente. Então, o silêncio é a melhor coisa. Deixa o conhecimento sentar. A gente tem, às vezes, uma certa pressa para... Cara, a gente tem esse medo, né? De estar sendo desatualizado, de estar perdendo o trem. Estão passando sem você. Nada. É o FOMO, Nada. Né? Deixa aí. Deixa aí. Essa é uma das minhas maiores broncas com a galera que eu chamo de guruzinho, que é guruzinho de marketing digital, né? Eu amo eles. Eles têm... Parece que eles têm conteúdo infinito para as coisas. Mas se infinito. você reparar... É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, porque eles estão circular. falando de cases e tendências. Pô, Marcelo, Bruno, cases e tendências, quando uma tendência está acontecendo nesse determinado momento, ela já é o passado. Porque uma tendência para acontecer, às vezes acontece de 2 anos antes para se formar. Entende? Então ele está sempre falando do passado, nunca do futuro.
O que é o futuro da tendência? É você olhar a tendência e você imaginar, cara, vai ter uma reação a isso. Se antecipar, né? Eu vou me antecipar a isso. Sabe? Por exemplo, trazendo pra música que vocês estão trazendo. O grunge, né? O Nirvana, todo mundo meio maltrapilho, essas coisas todas, tocando meio rústico, tudo. O grunge começa a se formar naquele exagero todo dos anos 80. Quando você olha aquele exagero dos anos 80, aqueles cabelos, aquelas coisas, aquele virtuosismo gratuito, você olha aquilo ali que o guruzinho tá falando e você fala, ih, cara, vai ter uma reação a essa parada aí. Exatamente. Então, não vou abrir uma marca de roupas coloridas. Eu vou abrir uma marca de roupas mais básicas, porque a galera não vai ficar se vestindo assim o tempo todo. Então, é isso que é a parada, entendeu? E essa é a observação da natureza. Né? Essa é a observação da natureza. Eu sou... o meu Deus, assim, é Manuel de Barros, né? Manuel de Barros, escritor, assim, poeta. Eu adoro também. Incrível. E o Manuel de Barros, ele foi criado num lugar que não tinha nada, Bruno. Era tipo assim... ermo, assim, mato, e ele tinha que ficar fazendo poesia de ficar vendo o córrego andar, o sapo pular de cá pra cá, não tinha novidade, não acontecia nada. Ele começava a fazer poesia sobre isso e tirou É muito lindo. o máximo possível da observação. Eu acho que a observação é o grande tesouro dos próximos tempos, quando todo mundo estiver muito maluco. E a gente para de observar, né? Às vezes a gente, dentro de casa mesmo, começa a perceber que você tá muito tempo com o celular, e é quando você se condiciona a não ficar no celular e não deixar, parece que a planta é diferente, parece que a televisão, inclusive, você liga diferente, a casa é diferente, A gente olha... você olha o seu marido diferente, você olha tudo diferente. É muito louco, a gente fala assim, caramba, nossa, essa sala é bonita, né? Porque você fica tanto ali no celular que você não curte a casa. Ontem não eu tive curte uma o experiência, ambiente. ontem eu tive uma experiência muito louca, assim, das poucas vezes que eu pego o metrô. Do meu histórico, eu sempre peguei metrô e eu sempre fui muito de observar as pessoas. Então, mesmo com o celular hoje, que eu poderia estar no celular ou até no fone, ouvindo alguma coisa, eu já não fui com fone para a Zona Sul, peguei o metrô e aí eu comecei a observar as pessoas. Dentro do meu vagão, devia ter umas 25 pessoas, todas de cabeça baixa, olhando no celular, mexendo no celular. E aí eu comecei a olhar, aí eu mirei numa pessoa que também estava me olhando. E aí eu tive uma sensação de, tipo, a gente se reconheceu, a gente quase sorriu um pro outro, era uma menina. Olha isso. E aí eu continuei olhando, as pessoas continuaram cena de filme. Bizarro. Porque eu acho que as pessoas perderam esse tesão, inclusive, de ver o mundo aqui fora. E elas começam a reclamar de que elas não estão socializando, elas estão pirando, elas estão falando com o primo que tá no Canadá, estão falando com a vizinha que tá com problema, estão falando com o namorado que tá não sei aonde, e param de sentir a energia que tá ali dentro. E aí... Mas sabe que a gente tem atestado médico para isso? Porque... não é só do caráter das pessoas, né, de estarem sempre entretidas, egoístas. A gente está lidando com um negócio neuroquímico muito mais forte do que a gente está acostumado, entendeu? Então, esse tipo de dopamina e essa descarga de coisas, a gente nunca teve isso. Verdade. Então, a gente tá cracudo mesmo. A gente é criança de 2 anos mexendo no celular também, né? A gente tá cracudo. Então, assim, caraca, às vezes, o vício chega a um ponto que vira doença mesmo, Total. sabe? Que você quer tirar o celular da tua mão, mas ele não não consegue, sai. tem vontade de varejar o celular na parede, assim. Você já teve essa sensação? Já, eu já, tive várias várias vezes. semanas. Cara, sai da minha mão, sai da minha mão. Várias vezes. É Bizarro. horrível, a gente tá lidando com isso. Agora, a gente precisa lidar com esse vício, né, cara? Como é que você vai fazer? Vai pro Aprender a rehab, viver, né? aprender a viver com ele, né? A gente tá falando de identidade aqui na internet, que a gente, como manter a identidade, como manter o processo criativo. Você vem de uma carreira longa, quantos anos de carreira você tem já? Já tem umas 20 anos. Aí. Uns 20 anos de carreira. E aí você, depois de fazer tantas coisas, solo, com o Suricato, com a banda Suricato, né, que você montou, você entra no Barão Vermelho, uma banda aí que teve Cazuza como vocalista, Frejá. E eu acho que o mais interessante disso tudo, e eu quero entender como você fez isso, você conseguiu colocar a sua identidade ali. Por mais que não tenha mudado a música do Barão, existe a sua identidade, tem o seu DNA no Barão Vermelho. Como você conseguiu fazer isso? Como que você faz isso? Uma certa petulância. E eu entrei Suricato no Barão Vermelho. Isso me ajudou, né, Bruninho? Tipo, né, quando eu entrei no Barão Vermelho, eu já tinha um Grammy, eu já tinha feito Rock in Rio, Lollapalooza, já sabia o que era uma validação social da coisa do meu trabalho. Eu já tinha um traço. Sim. Cara, aquilo ali é mais ou menos eu, sabe? O esboço já estava um pouquinho formado. Você entrou consciente, Entrei consciente e eu falava Barão Vermelho fluente também.
Eu sou muito fã. Sempre foi bom minha isso. banda predileta Bom. da Sério? vida. Que irado Nacional. isso. Então eu sabia todas as músicas. Cheguei no primeiro ensaio com eles já sabendo mais do que eles, que estavam parados, entendeu? Não, essa irado. música é assim, o acorde, eu já sabia tudo. Então, isso fez com que eu tivesse duas ferramentas fundamentais: o respeito pela obra, para saber o que daquela obra eu posso manter e o que eu posso fazer uma interpretação baseada em fatos reais. Então, eu não tenho o menor pudor. Não, isso aqui eu não vou mexer, isso aqui eu vou fazer igual, porque você está mexendo com a memória afetiva das pessoas. Não brigue com a Exatamente. memória afetiva das pessoas, cara. Não, sabe? Eu já cheguei em show que mudou tudo, que eu falei, eu quero ir Nossa, embora. e Marcelo, a gente ficou Ah. arrasado. Não brigue com isso. É um lugar... a memória afetiva das pessoas são signos da passagem da pessoa no planeta Terra. Ela se reconhece naquilo. Aquilo diz que ela está viva ou que ela viveu, que ela esteve viva. A memória afetiva engloba outras pessoas, os amigos da infância e tudo. Não brigue com isso. Então, o que eu aproveito para fazer, e aí tem recursos técnicos para isso, e eu faço de propósito, né? Eu estudo para isso, não mexer na memória afetiva das pessoas, mas conseguir me divertir, igual imprimindo o meu DNA. Foi um processo longo para isso. A minha maior dificuldade no Barão, Bruno, Marcelo, não foi, eu costumo dizer isso, não foi tocar guitarra ou cantar. Eu tenho voz para isso, eu tenho guitarra sobrando para poder executar aquele repertório. Foi atribuir vida à carreira de pó que eu não cheirei, sabe? A Noite Mal Dormida, Verdade. do Cazuza, sabe? O que eles viveram e tudo. Atribuir algum tipo de verdade para isso em 2025 é o que é mais difícil. É como se entendeu? fosse uma entidade que você tivesse que vestir também, né? De uma Exatamente. coisa que você desconhecia. Todo show eu tenho que descruzar braços das pessoas. Eu não posso fazer um show ruim, cara. Porque a pessoa tá lá, deixa eu ver se esse cara é bom mesmo. Todo show, deixa eu ver se esse cara... Já tô 8 anos na banda. Deixa eu ver se ele é bom, sabe? Já tem 8 anos que você Já tá no tem Barão 8 anos, cara. E você sente isso? Sinto. E nesse processo todo, o que mais te assustou e o que mais te empolgou? Assim, foi o primeiro show que você falou, caraca, é muita gente. O que mais me empolgou foi... Ele já tinha feito Rock in Rio como suricato. Mas o que mais me empolgou foi a possibilidade de ter um processo coletivo ali. A galera já é mais madura, né? Então, os defeitos e qualidades estão na mesma mesa, cara. Não tem nenhuma faquinha escondida, entendeu? Tu sabe exatamente o que é o ponto fraco e o ponto forte das pessoas e você fica à vontade também para expor os seus. Então, é porradaria no verbo, sabe? A gente É tudo homem vivido, né? e a gente se dá mal em várias coisas, se dá bem em várias outras coisas. E eu não consegui ter isso no Suricato, porque sempre como um líder da coisa, eu não consegui imprimir esse tipo de liderança entre os meus pares, onde a gente pudesse ter essa riqueza Suricato da teve franqueza. várias formações, Várias inclusive, formações. né? Eu fotografei uma Você delas. fotografou, Algumas delas. Algumas. O Suricato foi um delírio meu de coletividade, de sentido que eu achei que eu pudesse viver essa coisa digamos, essa gestão mais horizontal das coisas, sabe? Mas não, cara, as músicas são minhas, o projeto é meu. Eu deveria ter admitido isso mais cedo, traria menos problemas para mim e para as pessoas. Síndrome do impostor, talvez. Talvez, não, cara, somos um coletivo aqui, vamos estar... Não, porra, todo mundo vai se divertir sabendo que eu sou o negócio, deixar as coisas um pouco mais claras. Sim, sim. Eu tava aprendendo e tudo, né? Então, no Barão Vermelho já tinha essa condição. Isso era o que mais me empolgava, né? Você fez outra pergunta, o que empolgava e o que Te assustava. me assustava? O que te assustou também, né? Pode ser uma coisa ou a outra. Me assustou como eu teria... Porque, assim, quando o Frejá assumiu os vocais da banda no lugar do Cazuza, foi muito difícil para ele reconstruir o Cazuza, um mito, tudo isso. Eles tiveram que se redobrar em canções, fazer muita coisa. Só que quando eu entrei, já tinha internet. E eu vi todos os comentários negativos em real time. Assim, eu tava vendo Antigamente tudo era na hora. diferente. Todos os haters e tudo. Até hoje, você passa uma live do Barão Vermelho, vai ter o desavisado. Ah, que ruim, isso, aquilo. E isso vira um veneno. Porque no início eu lia tudo, Bruno. Você lia Marcelo. tudo? Eu lia tudo. Eu lia tudo. Sério? Tudo. Eu vi cada um que falou mal, assim, cada um que falou bem, sabe, do negócio. E isso funcionou um pouco como assalto, sabe? A pessoa que é assaltada e 3 horas depois começa a tremer. Na hora eu fiquei na boa, mas anos depois eu comecei a ter uma energia um pouco bélica, sabe? Eu comecei a ficar pesado. Como se
todo show ou tudo meu tivesse que ser uma resposta àquilo, ao meu valor, Entendi. Você sabe? tinha que ficar se afirmando É. né, no Entendi. lugar. Aí terapia pra desamarrar, pra tirar esse negócio, né? Você Faça faz terapia. Eu fiz muito Você tempo pra começou poder... a fazer depois do Barão? Eu fiz um trabalho, eu já tinha um terapeuta, o Jânio, que é maravilhoso, mesmo que a Paula teve também, que quando teve a situação do Barão Gente, quem não Vermelho... sabe é Paula Costa, que é a irmã do Bruno. Irmã de... Ela é minha irmã, Irmã de porque alma, são do Bruno. muitos Só pra anos. São contextualizar, muitos anos. Paula Costa, um beijo pra você. Amor da minha vida. Te amo. E eu fiz uma preparação com esse cara, com o Jânio, para a minha estreia do Barão. Então, eu tava vindo muito bélico. Sim. Eu já sabia, tipo assim, se alguém falasse, volta a frejar, eu já sabia o que eu falaria. Olha, imagina você entrar no show assim, cara. Que coisa horrorosa. Caraca, eu ia perguntar pra você como era pra você evitar as comparações, mas não tinha como, né, Cara, evitar. Então, assim, eu já estava munido disso. Aí o terapeuta ele fez uma coisa muito interessante comigo. Ele conseguiu me desarmar para que, ao invés de me afirmar, eu celebrasse com as pessoas, eu me sentisse um delas. Mais um ali como fã. E quase como se fosse um espírito ali dentro da coisa. Cara, olha, eu sou um de vocês, eu tô aqui junto. Olha que legal a gente conseguir fazer isso É tipo como pro nosso Barão. É como se chamasse alguém que tava na plateia pra cantar uma música e tocar uma música. Né? Exatamente, olha, eu tô representando vocês, eu não tô representando o Frejá, não tô representando o Cazuza, nada, não, cara, eles são imensos, maravilhosos, meus ídolos, não, eu tô representando vocês, eu tô aqui. A Aí eu energia tive mudou. outro tipo de postura, e passa, É, porque às vezes tava mais em você essa sensação. e passa para as pessoas. Quando Que você legal. tá translúcido, cara, pode ser numa conversa, Sim, pode ser num show, num karaokê, as pessoas vão olhar, opa, ali tá diferente. Sabe? É um pouco. Isso é comunicação. comunicação. O exercício da translucidez é comunicação. Por que eu vou ficar querendo fazer música o tempo todo? Eu tenho esse exercício da Sim. translucidez, do verbo e tudo. Eu vou testar todos possíveis. E é engraçado como o Rodrigo amadureceu como pessoa, né? Não só como artista, obviamente, mas acho que toda essa maturidade, inclusive com a terapia, eu vejo o quanto você, hoje, além de muito inteligente, você tá muito mais maduro. E mais pra fora, É né? que a gente ainda também. vai entrar na camada. Muito tempo, A né? gente, também, mas a gente ainda vai entrar na camada da Maria pra entender o quanto você amadureceu também com essa história. Mas como que fica... A gente tá falando aí de Barão, de você ter entrado no Barão e tal, e aí você tem que cantar sucessos, né? Como que fica o Suricato? Como fica o Rodrigo com as coisas deles autorais, as suas coisas autorais? Nesse momento eu tenho uma sensação que eu realizei. Eu cheguei muito longe com o projeto Suricato e, cara, na minha região, no meu bairro, assim, eu fui que conseguiu chegar mais distante nas coisas. Então, eu passei a valorizar as minhas conquistas e eu comecei a entender o seguinte, Bruno, que eu acho que isso que os artistas precisam entender. Se você faz uma música, essa música é boa, o seu departamento artístico está resolvido. Palmas para o departamento artístico. O que vai fazer essa canção reverberar... E aí, galera, vamos lá, departamento comercial? Vamos trabalhar? Marketing e promoção? Vamos nessa. Né? Eu sempre dou o exemplo do Van Gogh. Van Gogh fez 1.000 e poucas telas. Vendeu 2 para o irmão, se eu não me engano. Van Gogh tinha um problema artístico? Zero. Problema do seu Van Gogh, o seu marketing é horroroso, seu Van Gogh. Vamos ver isso aí, seu Van Gogh? Então, é você se perdoar e você não achar que toda a ponta da cadeia diz respeito a você. Então, cara, se Suricato não vendeu o suficiente ou não reverberou, não dominou todas as pessoas das paradas de sucesso, não foi necessariamente culpa minha. E sim do meu departamento comercial e de marketing da época. Porque o artista, dificilmente ele vai conseguir fazer as duas coisas bem. Ele está muito envolvido em processo criativo, que é um poço sem fundo, que às vezes a gente não volta, sabe? Acontece muito comigo E depois vender. Por isso que é legal vocês terem parcerias, vocês sabem Sim. disso, como que funciona, né? É tic-teco, L e R, entendeu? Total. Quando você não acha o R, você fica vivendo uma vida em mono, né? Tipo, cara, e aí, quem vai me ajudar nisso daí? E eu admiti isso. Cara, eu fiz o possível que eu poderia ter feito em relação... Agora, para promover esse trabalho, nesses tempos, passa por uma redução de conteúdo. Eu, burro velho, mostrando cartolina, olha, cartolininha, apontando para cartolininha. Sempre uma coisa meio que se reduzindo e indo contra uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito que as pessoas têm que escutar Suricato todo dia. Eu não quero que elas escutem Suricato. Vai viver, vai pra praia. Por que eu tenho que convencer as pessoas todo dia a me dar um play de 0,03 centavos?
que isso vai mudar a minha vida? Entende? Então, assim, eu entendi a minha história com o Suricato. Claro que alguma hora eu vou gravar um disco, Sim. mas com essa leveza de que, Sem eu não sou só um artista. Eu buguei, eu saí, show de Truman, eu entrei naquela portinha e saí. E eu me entendi como pessoa. Eu acho que os artistas que conseguirem ter a dimensão que eles são maiores que a sua atividade, eu não sou a minha atividade. Minha atividade é uma forma de expressão do Rodrigo Pessoa no mundo. Você trabalha com isso, mas você não é isso. Eu não sou isso. E as pessoas se definem num trabalho. Você pergunta para as pessoas, o que você é? A pessoa, eu sou arquiteto. Não. Você está arquiteto. É muito louco isso que você está falando, que aconteceu isso comigo. Associação com o ego, né? Aconteceu muito isso comigo em relação à fotografia, né? Eu sou fotógrafo há 20 anos, esse ano eu faço 20 anos de carreira. E aí, quando eu comecei a fazer o movimento de me comunicar, de criar os conteúdos no Instagram, no podcast nem rolou muito isso não, mas no Instagram rolou muito, tipo assim... E aí foi uma briga comigo interna, tipo assim, peraí, como assim? Eu sou fotógrafo e agora eu tô falando, o que as pessoas vão pensar? E aí recebi algumas críticas. Falei, mas peraí, mas eu não sou fotógrafo. Eu também sou fotógrafo, eu também sou comunicador, eu sou várias coisas, né? Eu estou várias coisas. Eu não sou uma coisa. Exatamente. E é libertador. Exatamente, é libertador. Porque você tentar ser um troço, passar por debaixo de um alfinete, cara, que coisa horrorosa. Você passa a vida inteira... E quando a gente morre assim, Bruno, tipo assim, cara, não, eu sou músico, a mãe das artes e tudo. Não, cara. Não, exatamente. Você é resultado de bilhões e bilhões de anos de evolução. Haja como tal, só tenha respeito por você, cara. E as possibilidades são infinitas quando você sai dessa caixinha, né? Exatamente. Inclusive. Aí é que vem um novo mundo. Falando em novo mundo, a gente tá em uma era muito louca de inteligência artificial, que é bizarra. E aí, outro dia, eu tava no carro com o Marcelo, e aí Marcelo botou uma banda pra eu escutar. Olha que legal. Não sabia ainda, né? Players, não dá spoiler. Era um fenômeno. Marcelo colocou a banda e aumentou o som. Ele falou, olha essa banda, Bruno. Eu falei, caraca, que banda irada. Caraca, eu não conhecia, vou salvar no meu Spotify. E a capa do disco irada e tal. Aí Marcelo falou... Bruno sempre fala, deixa eu ver a capa. Eu sempre quero ver a capa pra ver se é boa. Se não for boa, nem... Pra você se hospedar em algum tipo de memória visual, porque você é uma pessoa... Você é visual. Total. Ele olhava a capa Cadê do a imagem disco? dessa música? Cadê a imagem dessa música? Eu preciso ver a imagem da música. Ele só gostava, provavelmente, da música quando ele via a capa do disco. Eu sempre me encantei primeiro pela capa pra depois me encantar pelo álbum. Mas não foi assim com as capas de Playboy, né? Não, Playboy eu me encantei por todas as capas da Playboy. Eu só não gostava... Eu gostava de ver a fotografia da Playboy. Bom, enfim. E aí ele ouvindo a música, eu falei, cara, que irado, pô, que foda e tal. Marcelo, pois é, Bruno, é uma banda de inteligência artificial. É um fenômeno. É um fenômeno na internet, tipo, tem sei lá quantos mil players, milhões de players. 500 mil players, alguma coisa. Cara, a banda é sensacional. Eu falei, pois é, então tá. Tirei do meu coisa e mudei, tirei na hora, porque eu achei aquilo... Uma violação. Uma coisa assim, que eu não consigo, eu acho que é como se a música não tivesse alma. Por mais que o som fosse muito bom, me enganou ali, me enganou de verdade. E essa foi uma ideia que eu tive, que eu falei, por que eu não fiz isso Marcelo antes? começou a fazer umas músicas. Porque eu comecei a fazer músicas de inteligência artificial, tipo, muita música. Muitas, fiz, sei lá, umas 100 músicas, várias. E ficava mandando pras pessoas, fazia tema da minha mãe, tema do meu pai, mandava pros amigos. E tava rolando o negócio. Eu falei, Bruno, acho que eu vou lançar isso pra ver se dentro do próprio Spotify ou algum player desses eu ganho alguma coisa. Se eu tivesse feito isso, talvez eu tivesse... Não, tá, mas não é nem sobre isso. Senão eu vou me perder da pergunta. O que você acha disso? Porque pra mim isso pra você isso é o fim da música? Você acha que vai chegar um momento que as pessoas não vão produzir mais e que vai ser tudo inteligência artificial? Porque isso acontece um pouco com a fotografia. Era isso que eu queria te devolver essa pergunta. Como é que foi pra você? Antes de eu responder, eu queria entender o teu panorama também. Então, como é que foi pra você quando todo mundo esteve com o iPhone na mão e você achou que fosse perder o emprego? Então, o lance do iPhone nunca me incomodou porque eu não acho nunca que a fotografia de um celular vai ser a fotografia que eu faço na minha câmera profissional, que eu vou ali mexer no obturador, no diafragma, no ISO. Nunca vai chegar a fotografia da câmera profissional, eu consigo quase que chegar ao que o olho da gente consegue ver, né?
Na fotografia do celular é tudo digitalizado. Tem uma inteligência ali artificial, tem uma inteligência que cria cores e imagens que não existem. Então, isso eu nunca fiquei com medo. Eu fiquei um pouco com medo quando surgiu a inteligência artificial criando imagens. Você botar ali... Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que nunca vai ser uma pessoa. Nunca vai ter a energia, a alma de uma pessoa. Até porque o olho é diferente, não tem alma, sabe? Então, Mesmo hoje fotografia. nunca nada vai ser igual a fotografia em relação a isso. Eu acho que nunca. Eu concordo Eu vou com pra você. Porque você tem. Quando você mexe no biterador, no ISO e tudo, isso é processo teu de Sim. tomada de decisões. Sim, Processo artístico é isso. sim. O que eu vou fazer? E instintivamente você não está pensando, estou mexendo no ISO. Não. Você está mexendo no olho, como se fosse um negócio automático teu. Total. Né? Então, a música também é a mesma coisa. A música é um processo, uma porradaria de tomada de decisões para você chegar num determinado, entre aspas, resultado final. Eu acho que não vai tirar o papel da música, mas vai poluir muito, porque a minha música vai competir com a música do Marcelo. Entendeu? Quando o Marcelo lança isso no Spotify, eu tô competindo com ele, porque ele vai divulgar. Olha, eu fiz a música pra minha tia, pra minha sobrinha, tá não sei o que, papá. Então as pessoas que me seguem vão ver o Marcelo e tudo. E se o Marcelo estoura e eu não, pode, se eu não tiver muito malandro e seguro de mim mesmo, pô, eu me senti muito mal e começar a falar mal do Marcelo. Ah, mas você não é muito... Cara, você pode se expressar da maneira que você quiser. Uhum. Essa coisa de restringir a arte a apenas poucos escolhidos e tal, é uma herança do romantismo, que dizia que você era um gênio e tudo. Tem sempre essa mística do artista Total, gênio, né? Total. Que precisa ser destruída. Mas, ao mesmo tempo, como a gente está disputando os mesmos espaços, fica mais difícil, fica mais poluído eu tentar chamar a atenção através da minha música. Porque, no final das contas, as inteligências artificiais vão ficar tão boas que você não vai diferenciar, cara. Sabe? O que é uma difícil, música... né? Não vai, mas não vai mesmo. Essa banda, quando o Marcelo colocou, é impossível você falar que é inteligência artificial. Ó, músico Eu não sou consegue, músico. mas quem é que consome isso? Não é música, não faço música pra música. É a mesma eu faço coisa da música pra fotografia, eu acho que Exato. a pessoa massa vai não adorar. vai Porque identificar. era uma banda muito voltada pra música eletrônica, meio folk. Um Não negócio. sei, Esse era negócio bem meio bom. folk, Bem bom. Era não- ótimo. Bem E bom. tá no início. E eles vão fazer de tudo para estourar uma banda dessa, logo. Vai ter uma campanha de marketing dessa, porque é interessante para as gravadoras, porque, cara, imagina, ficar lidando com artista, que saco. Eles contratam um produtor que faz 200 músicas ou mais por semana, uma dessas vai virar no algoritmo. Porque vai entrar para você no aleatório, vai vir, caraca, gostei dessa aí. Gostei desse artista. E gostei da capa. Quando é que eles vão tocar no Rio? Quando é que eles vão estar Sabe? aqui? Então vai disputar com isso. E as gravadoras vão botar uma grana nisso para estourar essa galera, para mostrar pro teu sobrinho e pro Marcelo que é possível você fazer sucesso na música comercial com o teu polegar apenas. Completamente desvencilhado de processo. Então, o que acontece é o seguinte, Bruno, na música especificamente, muito por uma coisa... Eu acho que na fotografia, quando alguém decide ser fotógrafo, a pessoa não quer tocar no Rock in Rio, ela não tem aqueles mitos de glamour que a música deixa mais sedutor, né? Tem uma multidão, você vai fotografar para uma multidão. O fotógrafo não, o fotógrafo ele quer exprimir o olhar dele, fotografar aquele modelo, aquela modelo, retratar uma coisa. O músico, às vezes, quando ele começa, ele vem notado de uma ambição de querer falar com muita gente, dominar o mundo, como Não, eu a sou fotografia querido. tem sim. Tem isso. Tem a coisa de querer fazer uma capa da Vogue, Mas é uma de querer capa. estar fotografando fulano, ciclano. Mas às vezes não é muito sobre uma multidão ver. É mais Não é uma sobre multidão. o pontual de você realizar uma capa, mesmo que seja Entendi. uma pessoa vendo, entendeu? Entendi. É uma outra construção. Sabe? É outro tipo de... A música acaba sendo muito atrativa, as pessoas querem fazer sucesso, Sim. sabe? Então, Sim. acontece muito. Então vai poluir, cara. Vai poluir absurdamente. Mas eu acho assim, tudo que vem pra gente, na verdade, que aparece como apoio, tecnologia, eu acho que ela tem que ser usada novamente, como um bom senso. Na fotografia ela tem que ser usada como um bom senso, porque o Bruno hoje ele usa um Photoshop que tem inteligência artificial para fazer coisas que antigamente Deve era ser muito mais demais. difícil. É. A música também eu acho que precisa até para sample, alguma coisa assim que eu não entendo muito de música, mas que a ferramenta inteligência artificial sendo usada de forma... como apoio, eu acho que super funciona. Porque antes mesmo da inteligência artificial chegar, a gente tinha uma banda, que eu até comentei esses dias que eles iam entrar em turnê de novo, que eram músicos que faziam a música
E aí, como é? Gorilas? Gorilas. É. E aí, quem eram os personagens eram hologramas, eram desenhos. Então, acho que Mas é diferente. é Eles só não diferente, apareciam. mas o que eu tô tentando falar é que sempre existe uma forma de inovação. Talvez a chegada da inteligência artificial não seja para corromper os artistas, mas eu acho que é sobre o bom senso de saber usar aquilo de forma que ajude no trabalho. Sim. Não teremos, nós somos seres racionais nesse Não ponto, somos. sabe? Medidos. A gente... O povo tá fazendo terapia no negócio, e eu li essa semana que de tantas pessoas fazerem terapia no ChatGPT, por exemplo, ele tá falando que mesmo que a pessoa queira matar alguém, o ChatGPT tá falando que você é incrível, você é incrível, você é incrível. As pessoas estão se matando, inclusive, porque ele não consegue falar pra você que você é um bosta, que você tem que melhorar, que você tem que trabalhar, que você tem que tomar banho, enfim. Cara, a gente vive... a nossa sociedade, ela se configura numa forma que é muito interessante. Para você lançar uma aspirina no mercado, tá? Você passa por protocolos muito rígidos daquela nova medicação, que é uma aspirina que vai fazer mal para ninguém, Sim. tá? Mas você passa por isso e protocolos disso, aquilo. Até essa aspirina entrar no mercado, ela já foi validada por um conselho e isso, que vai dizer, olha, isso aqui não vai fazer mal para o ser humano. E a gente vai fazer uma bula do que ele faz mal. Para uma simples aspirina. Agora me diga o que transforma mais o mundo? Essa nova aspirina ou o TikTok? A gente aceita as transformações tecnológicas dizendo amém para tudo. Não sei se é tara por filme de ficção científica, mas tudo que vem tecnológico, a gente, oba, tecnológico, e a gente espalha isso na sociedade causando danos enormes, muito mais que essa aspirina. Então, assim, não tem uma bula de um conselho de falar, cara, essa tecnologia tem que ser implementada assim, ou então você tem que ter uma alfabetização das pessoas para quando ela chegar e as pessoas já vão saber mais ou menos como operar aquilo. Então, a gente é muito à deriva, a gente é muito a lá caralho. E aí entra também numa camada de medo que eu tava vendo também esses dias, que existem 3 fases da inteligência artificial. Essa que a gente tá vivendo, que é a mais normalzinha, aí vem uma segunda fase que sobressai essa, e a terceira fase é uma fase que até as pessoas da inteligência artificial estão com medo do que vai acontecer, que é quando as máquinas realmente viram um espelho da gente e aí já não tem mais volta. Não tem o que ser feito. Mas me fala uma coisa, vamos sair de tudo isso que a gente falou e vamos para um lado que eu amo, né? Humano. Menos Humano, apocalipse. Menos apocalíptico. O que mudou na vida do Rodrigo? Apocalíptico. Nossa, não saiu, peraí. Não, nem tenta falar. Tá. O que mudou na sua vida depois que Maria chegou? Gente, pra quem não sabe, Maria é filha do Rodrigo com a Paula, que a gente acabou de falar. Beijo, Maria, também, porque quando ela puder ver esse episódio, ela vai... Ela vai ver um dia. Cara, a gente até já conversou sobre isso. Parece que eu fiz o download do meu sistema operacional certo. Tipo assim, lançaram minha atualização. O iOS novo. E quando iOS você lança Pie. seu iOS novo, o seu celular ele passa a ser aquilo. Então, eu não treinei para ser pai. Eu não tô fazendo coisas que... nossa, eu tô aprendendo. Claro, a gente tá aprendendo sempre. Mas eu não tô me deparando com um Rodrigo, entre aspas, novo, no sentido de que eu tenho que aprender muito. Cara, parece que eu sempre fui isso. Tipo assim, ufa, estou pensando melhor. Ufa, prazer, Rodrigo, finalmente, você demorou a chegar. Então, parou de palhaçada e tudo. Então, foi isso. A mudança, você não consegue explicar, cara. Vocês vão ver Você isso. sentiu que você deixou de ser mais egoísta, né? Porque era e tudo... aí deu graças a Deus disso. Né? Recentraliza as coisas sob a perspectiva do amor e não das conquistas, sabe? Uhum. Tem muita gente que não recentraliza. Que a pessoa ainda continua muito autocentrada e tudo, né? E tudo. Mas não, você vê que é tudo amor, cara. Porque é muito bonito o amor, porque ele é em vão. A Maria nunca vai saber o que a gente está fazendo por ela. Ela vai crescer, ela fala, galera, valeu. Beijo, a gente se vê aí. Pô, domingo eu venho almoçar. Então, chega esse ponto de ingratidão e mamães e papais ficam muito chateados com isso. Porque o amor, ele é uma via de mão única. Você não dá amor para receber amor. Verdade. Você dá amor porque você é um ser de amor. E por você ser um ser de amor, você doa. Amor, cara, você tem que ser um pouco como se fosse um milionário destinado aí à falência, entendeu? Você vai rasgando nota, gasta com tudo.
joga em tudo que você puder, rasga dinheiro. Maravilhoso O importante é isso, você ser um milionário fadado aí à falência. Então, joga as coisas pela perspectiva do amor que você não consegue entender. E o amor, para mim, é uma linguagem que a gente nunca fala fluente, a gente sempre fala com sotaque. A gente não domina o amor. Sim, quando a gente acha que está maravilhoso. dominando o amor, ele muda para o alemão, ele muda para turco, sei lá o que. A gente Isso é vai muito ter que maravilhoso. aprender do beabá tudo de novo. O amor aprende, o amor é uma coisa, é uma manifestação muito linda. E o filho dá esse troço, cara. Eu tô doido pra vocês viverem. Eu tô doido pra ver a cara de vocês viver esse troço. Idiotas, sabe? Mas você Idiotas. acha que a sua relação com o amor, não só com a sua filha, mas o amor com a arte, com a vida, com seus amigos, Com a com as humanidade. relações, com a humanidade, mudou depois da chegada da Maria também? Mudou. Mudou e mudou muito pela minha abstinência do álcool também, né? Eu não era um alcoólatra, mas eu fazia, às vezes, um uso heavy do negócio, né? Às vezes, o meu social era um social heavy e o meu ecossistema, né, de tocar na noite, pelo Brasil e tudo, ele leva, como se tivesse um dedinho chamando venha, sabe? Aquele dedinho do pica-pau, assim, vem. E eu comecei a pensar muito melhor com a abstinência do álcool. Eu falei, opa! Você tá sóbrio há quanto tempo? Há 2 anos. 2 anos. Há 2 Bastante anos. tempo. Eu digo que parece, as pessoas dizem que é uma cirurgia de desvio de septo, que você, isso que é respirar? Então, para mim, caralho, isso que é pensar? Caraca! E junto com a filha, a gente vive uma fase muito boa, eu e o Paula, sabe? A gente se apaixonou, a gente tá falando outro idioma do amor, sabe? Então, a gente renegociou muitas coisas bacanas para nossa relação, então tá numa fase boa para ter entendimento da vida, né? Você acha que a paternidade te silenciou ou te deu mais vontade de dizer coisas, de colocar pra fora coisas? Mais vontade de dizer coisas, mais estratégico, menos ingênuo. Em relação a isso, eu era muito ingênuo. Eu acho que isso, cara. Não dá pra explicar. Isso que Sim. você tá falando da maturidade, sabe? Tipo, cara, você aprende tudo em poucos meses, entendeu? Que música que nasceram depois de Maria, que te inspiraram, alguma coisa que você fez? Ou alguma música que você Além ouviu do- diferente Além também, do né? conteúdo que você faz, que provavelmente também é inspirado em coisas que... Eu sempre falo que, inconscientemente, mesmo a gente sem sermos pais ainda, a gente cria determinados e tem determinadas falas, por exemplo, para que os nossos filhos no futuro acabem vendo. Então, talvez você esteja criando conteúdos e falando apropriadamente das coisas que você acredita, justamente porque a Maria lá na frente também vai ver isso, né? Sim. Eu quero ensinar ela a ser... que ela consiga ter, desde cedo, alguma integralidade com ela, uma lealdade ao que ela é, e tenta se corromper menos, sabe? Fazendo skincare. Sabe? Por exemplo, a gente tá fazendo um podcast, nós somos, no geral, pessoas mais introvertidas, né? Pô, a gente quando, né? Pô, vocês são de poucos, vocês conhecem muitos, mas vocês são de poucos. Sim. Eu e Paula também somos de muitos, mas somos de poucos, ali a gente recebe pouca gente e tudo. A gente tá fazendo um negócio multiplataforma, que vai entrar nesse algoritmo, mas do nosso jeito. O papo é esse, a régua do papo é lá em cima. Então é isso, Total. a gente pode usar esse sistema, que é um sistema onde estão todos os muffins e brigadeiros e tortas na cara da humanidade, mas na nossa régua. Eu queria que minha filha tivesse a régua dela, se familiarizasse com a régua dela desde cedo, para se corromper menos. Nossa. Forte, né? Muito. Desculpa. Maria. Não, bom. Me nocauteou. E nas coisas que você tem falado, você acha que você já foi cancelado ou já foi punido por alguma coisa que você falou, algum comentário? Sei lá. Existem dissidências, né? O que você pensa que é? Sabe? Mas como eu tive já esse baile desse cancelamento involuntário, né? De por que você tá fazendo Barão? Então, o que você tá fazendo Suricato? Quem é esse cara na televisão? Que é isso? Eu já tô acostumado. A gente pega um baile de ser humano, né? Porque a internet é ser humano, né? É um baile de máscaras. E você entende, cara, eu viajo o Brasil todo, às vezes a pessoa tá falando, cara, isso, às vezes numa situação precária em casa, ela não tem entretenimento, a vida dela é ruim, sabe? Ela tá
num universo tão ruim que ela vai lá e digita um troço pra você. Isso é só uma pessoa lá do interior do Brasil, cara, que tá uma vida que tá difícil pra ela, e ela quer descarregar aquilo em cima de você. Então, E se sentir importante também, porque É. como ela pensa, ela comenta, né? Penso, logo existo. Ela vai ali, pensa e logo existe, comentando uma coisa que às vezes é muito ruim, e outras pessoas vão compactuar com aquilo, vão curtir aquele comentário dela, vão comentar naquele comentário dela, e ela se sentiu naquela realidade dela a pessoa mais importante daquele É o pequeno dia. poder, exatamente. Cara, eu síndrome viajo do o Brasil pequeno- todo, cara. O Brasil tá em Tieta ainda, sabe? Tá, né? Tá. Tá mambembe, né? Tá, é Tieta, você viaja mais pra lá, é Tieta. Na maneira, ainda é aquele Brasilzão lá de trás, entendeu? Que é Saturado. saturado, ultraconservador, sabe? Com poucas opções de entretenimento nas suas cidades. Cheio de uma cangaceiro. precariedade da coisa, e que isso se reflete na maneira das pessoas pensarem a vida. Uhum. Né? Elas acham que a internet é isso que a gente sucumbe, né? A gente sucumbe aos algoritmos e, pô, a gente tem algum esclarecimento para isso e a gente cai. E, pô, imagina essas pessoas. É craque para essas pessoas o tempo todo, com pouco recurso emocional de lidarem com isso. Elas vão lá e me xingam, vão xingar vocês e vão fazer um monte de coisa. Sim. É importante você ter esse entendimento humano. Não no sentido elitista de que sou maior do que essas pessoas. Não. É no sentido de, cara, tá faltando coisa ali para aquelas pessoas Sim, ali. chegou ainda ali. É. Chegou de outra forma. Então, não aceitar a crítica das pessoas que você não pediria conselho, Sim. sabe? Completamente. Um pouco isso. Mas como que também, assim, como que você consegue manter a sua sensibilidade? Você acha que com esse mundo totalmente agressivo, né? As pessoas totalmente agressivas, você consegue manter a sua sensibilidade como artista? É que o artista, ele é uma parte da pessoa. Mas sim, por conta da Maria, do meu momento, o artista, o fotógrafo, a gente é a mesma coisa, tá, gente? Sim. Para mim, a nuvem da criatividade é a mesma para todo mundo. O que muda são os instrumentos. Você, a direção, você, o que você quiser. Eu levo para música. Eu sempre gosto de pensar o que eu estaria fazendo em 1630. Sabe? Qual seria a minha ferramenta em 1630 para eu ser Rodrigo? Eu arrumaria alguma coisa para fazer. Uhum. Entendeu? Não seria instrumento, seria uma Total. outra coisa. Iria, e vocês também. A tua pergunta era? Como que você mantém a sensibilidade Cara, nesse mundo tão agressivo? Eu acho que é clichê, mas é o troço do amor mesmo, entendeu? É o troço do amor. Entendimento das pessoas, Talvez a Maria tenha limitação. chegado justamente para você não perder essa sensibilidade que poderia se perder em algum momento. E uma também. coisa que a gente tá falando aqui num ponto de vista de nós somos bilionários, né, gente? Pô, a gente tem um relacionamento bacana, né, cara? Sim, sim. Cara, mas você vê a galera aí no rolê tentando achar alguém legal e acha alguém que subtrai daquela pessoa 4 anos de vida e ela se torna o pior que ela pode ser em 4 anos de... Cara, que sorte que a gente tem. Sai com trauma, sai machucado. Então a gente tá numa mesa de bilionários aqui, né, cara? Sim, sim. Eu vou até falar meio baixo, assim, tipo, você sabe, pra Sim, não despertar sim. coisa. Mas faz toda a diferença quando você encontra alguém bacana, entendeu? Toda a diferença. Você pensa melhor, cara. Você pensa melhor, você se soma. Você se soma, mesmo nos arranca-rabos e tudo, você se soma, cara. Você enxerga o mundo pelo olhar do outro também. Então acontece o seguinte: o artista, né, ou fotógrafo, seja o que for, a identificação das belezas, que é do que a gente vive, você vê cara, aquilo ali dá uma fotografia. E eu penso, cara, isso aqui dá uma letra. Isso é a identificação da beleza. Sim. Ela fica mais nítida. Ela fica menos poluída. A gente consegue identificar dentro de uma situação ainda precária, numa mesa de bar, cara, aquilo ali que a pessoa falou é valiosíssimo. Então, olha, cara, olha que linda essa criança que passou aqui. É a fotografia da beleza, é caçar a beleza do mundo. Aí entra a nossa dispersão que às vezes acontece de Por causa você tá no universo do celular. Cracudão. Antigamente, você escrevia músicas inspiradas em pessoas que estavam num bar conversando. Você tirava foto de alguém, de alguma ação que estava acontecendo. Agora, escrevendo... Inclusive, eu escrevi meu primeiro filme agora. Se eu não começasse a prestar atenção em coisas que amigos vão falando, eu não teria inspiração para isso. Sim. Eu poderia ir assistir um filme, ou digitar no Google, ou no ChatGPT, ou fazer alguma coisa ali que me inspirasse. Se eu não olhasse os amigos conversando, e diálogos já nasceram de conversas que eu tive, é justamente essa inspiração que a gente tem, que se a gente se violar por conta do celular ou se fechar, a gente não tem mais. Para fazer o filme, você ficou quanto tempo nesse hiperfoco? Cara, eu tive que... Foram
5, 6 6 meses. Que eu parei de ver as pessoas que eu tava vendo, que eu não tava focando, inclusive pessoas que me davam inspiração. Parei de estar nas mesmas mesas, até os mesmos horários, conversando e falando as mesmas coisas. Então eu tive que realmente desligar tudo, desligar celular, desligar inclusive família, amigos e até às vezes Bruno queria conversar e eu tava imerso naquilo ali. Então, foram 5, 6 meses, né? Que eu tive que tirar música, tudo. filme, fotografia é um hiperfoco numa linguagem. Né? Quanto mais tu... Agora você pensa tudo em filme. Depois dessa tua experiência, tu vai pensar tudo em quadrado. Tipo assim, cara, aquilo ali dá um negócio. Música é igual. Então, pô, eu vou fazer 100 músicas. Cara, vou ter várias boas, vou ter várias incríveis. Porque eu tô hiperfocado nisso. Eu não quero estar hiperfocado em música. Entendi. Entendeu? É essa a coisa. Você quer estar hiperfocado no que te inspira. Na vida. No que ativa a sua sensibilidade, que eu acho que é o que o Bruno tinha perguntado. Eu quero estar onde eu possa caber. Se eu posso caber, eu vou estar. Isso é mandatório hoje pra mim, assim. Gente, saber onde eu sou, bem-vindo, onde eu caibo. Onde eu caibo. O papo tá muito bom, eu ficaria aqui 3 horas de podcast. E aí, agora, a gente tá chegando na reta final. Infelizmente, eu queria que você falasse pra quem tá assistindo a gente aqui, que quer ser artista, que quer viver de arte, quer viver de música, qual o conselho você dá? Pra quem tá lá mesmo assistindo pra câmera. Jesus. Um conselho, assim, que se você pudesse ter ouvido esse conselho no começo da sua carreira, que você daria, assim, tipo, hoje. Uma coisa que você fala que o processo é a arte, sabe? Eu deixei de me divertir durante um tempo muito longo da minha vida, achando que aquilo ali era apenas uma passagem para o lugar onde eu gostaria de estar. Hoje eu tenho a plena ciência que não é a minha música que é a arte. É o meu processo, é o meu obturador, é mexer o ISO. Com isso, eu tenho um entendimento muito claro de que cada degrau da minha vida não é um degrau para chegar em determinado lugar. Cada degrau é um mirante absoluto. Cada lugar, cada degrau tem uma vista maravilhosa e é bom que você aproveite essa vista e você consiga identificar as belezas de cada degrau. Não é aquele clichê, você tem que dar valor ao momento presente. Não. O processo é arte. Quanto mais você experimenta, mais você se torna robusto para esses tempos absurdamente malucos que a gente vai viver. E, independente dos tempos, você vai estar uma pessoa íntegra nisso e vai morrer com uma certa dignidade. Agora desliga esse modo que a gente tá e aí olha para a mesma câmera e deixa um recado para Maria daqui 10 anos. Meu Deus, isso é sacanagem. Fazer chorar essa hora e você fora. Não faz isso, cara. Mas bota o microfone mais perto, assim. Traz ele mais pra você. Eu já tô chorando antes de Pipoca, tem que ser divertido. Tem que ser divertido. Se não tiver divertido, não vale a pena. Tenta fazer ser divertido. Seja lá o que for. Fazendo tempo que eu não choro. Amigo, obrigado. Amo vocês. Demais, eu te amo. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com a gente. E amo o seu universo. Eu acho que amizade, eu acho que relacionamento profissional, ou seja, afetivo, a gente tem que se apaixonar pelo universo do outro. E você sabe o quanto a gente é apaixonado pelo seu universo e tudo que envolve. Eu sou louco por vocês, cara. Por mais que a gente não se fale durante meses e tudo, vocês têm um chalé aqui no meu coração, aqui quentinho, aqui, que eu troco a roupa de cama todo dia. Tá aqui. Amo vocês. Obrigado por isso. Gente, e com essa emoção a gente termina esse episódio. Se você gostou da nossa conversa, comenta aqui embaixo. Se você é um artista aí que tá passando por essa... Um artistão. Segue o Rodrigo lá que vocês vão entender o artistão, se você não conhece o Instagram dele. É um pensador moderno. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.